Eu saúdo os meus amados irmãos e amigos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esse dia. Irmãos, mais um vídeo para o nosso canal. Não é? Recentemente eu lancei um falando sobre teologia aí em cima. Não é que faz parte daquela playlist da decadência da igreja. Estamos preparando um vídeo sobre os louvores, a música gospel, né, os louvores de 30, 40, 50 anos, os louvores de hoje. Não é o início da decadência da música evangélica brasileira, o início da decadência com a música evangélica gospel evangélico. Não tem nada a ver, mas para muitas pessoas tem tudo a ver. A gente vai discutir isso com mais profundidade no nosso canal, um vídeo que estamos preparando. Hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o Sínodo de Dort. Vamos filosofar a nossa fé e vamos refletir sobre o Sínodo de Dort. Todos nós conhecemos o que foi o Sínodo de Dort, né? Aquele debate exaustivo, desnecessário. Aquilo para o Sínodo de Dort, para mim, é uma vergonha sem precedentes. Mas para os reformados calvinistas, o Sínodo de Dort é um marco para eles. Não é? Mas quando nós analisamos e pesquisamos o Sínodo de Dort, puxa vida, como considerar aquilo um marco? Segundo os historiadores seculares, né, que não são cristãos, e até historiadores cristãos, dentre eles até calvinistas, consideram o Sínodo de Dort uma vergonha. O Sínodo de Dort, considerado pelos historiadores que eu falei, são a Inquisição protestante, onde calvinistas e arminianos vão debater as suas ideias, as suas filosofias, seus pensamentos, as suas teologias, acabam entrando num debate que quase custou vidas. E olha que o Sínodo de Dort também não tinha só teologia não, viu, meu querido? Intelectualidade, os intelectuais debatendo as suas ideias. Houve violência. A maneira como os arminianos foram tratados não foi assim um debatezinho, um diálogo de dentro da igreja. Ou melhor, o Sínodo de Dort foi tudo, menos igreja. Ali não havia a igreja de Cristo. Ali não havia uma proposta para o reino de Deus. Ali não havia exortação, edificação, consolação. Ali eram dois grupos que defendiam duas teorias. E os calvinistas venceram essa teoria. E venceram não só debatendo as suas ideias, a sua intelectualidade, mas usaram até de violência contra arminianos. Infelizmente, o Sínodo de Dort não deve ser comemorado como um marco, como uma vitória excelente. Não teve vitória. O reino de Deus só perdeu com o Sínodo de Dort. Nem o reino de Satanás é tão dividido quanto a igreja cristã. E o Sínodo de Dort é um símbolo disto. É um símbolo disto, é uma figura disso, é uma alegoria disto. O Sínodo de Dort foi algo para nos envergonharmos e não para exaltarmos. Deve ser lembrado como algo que não deve ser feito. Deve ser lembrado como algo que não pode ser repetido. É algo que pertenceu a uma história passada, a uma cultura passada de ignorância, de absurdos. É uma inquisição para a nossa história. É um momento histórico a ser esquecido. Os seus resultados, o calvinismo venceu. Venceu em quê? Porque para o mundo foi uma vergonha. Para o mundo foi um absurdo.
Então, o sínodo de Dort deve ser interpretado como a lembrança de algo a não ser repetido. Claro que não vai ser repetido. Aquilo tudo que aconteceu, a Inquisição da Igreja Católica, a Inquisição do protestantismo. Não é? Calvino é considerado o pai da Inquisição protestante, com Miguel de Cerveto, que não é muito bem por aí que deve ser. Né? A gente faz uma interpretação estapafúrdia quando alguém diz, Calvino foi culpado. Não, ele não foi culpado, ele se omitiu, isso aí não tenha dúvidas. Ele se omitiu. Mas quando você estuda os fatos da morte de Miguel de Cerveto, você vai ver que Calvino não tinha o que fazer. Por quê? Porque Calvino não tinha, ele não era muito relevante para a sociedade naquela época, para aquela cidade, não é ali para Genebra, onde ele era pastor. Ele era um simples pastor de uma comunidadezinha. Ele não tinha influência sobre a jurisprudência, sobre os juristas, sobre as decisões cíveis que eram tomadas ali por esses juristas. Então, ele não tinha muito o que fazer. Ele não tinha muito o que fazer. Isso aí a gente vai tratar em um outro assunto. Mas é isto que era, para mim, isso é minha opinião. Eu não quero que os meus irmãos em Cristo, que são calvinistas, fiquem chateados ou ensandecidos de raiva, de ódio pelo que eu estou falando. Porque eles consideram o sínodo de Dort como um marco para o calvinismo, né? Algo que tem que ser lembrado, comemorado. Puxa vida, não faz isso, cara. Aquilo ali não era a Igreja de Cristo. Como é que você considera um debate teológico de duas teorias que teve um fim trágico, com um grupo sendo expulso, embora os arminianos depois voltaram, eles foram expulsos da Holanda ali, mas voltaram novamente. Isso é uma tremenda bobagem, essa vitória de uma teoria em cima de outra, não é? Então continua sendo uma teoria. O calvinismo e o arminianismo continuam sendo duas teorias, entendeu? Que graças a Deus já foi mais severo esse debate. Hoje já existe mais um equilíbrio, não é? Porque eles descobriram o que nós arminianos já sabíamos há muito tempo, que esse debate é desnecessário. Não é algo que não existe. Eu vejo aqui, por exemplo, eu sou das Assembleias de Deus, nós temos um posicionamento com relação a isso. Não entramos nesse debate de calvinismo e arminianismo. Mais do que tudo, nós pensamos como igreja. Somos todos irmãos que defendemos duas teorias diferentes. Não é bem verdade que, embora sejamos muito mais pendentes, né, para o lado do arminianismo, mas a igreja pentecostal ela só se descobriu arminiana há pouco tempo. Eles não eram tão históricos quanto a seu posicionamento teológico como são os reformados. Que já os pentecostais descobriram que eram arminianos há pouco tempo. Né, e muitos nem se consideram. Não é? Há muitos problemas no calvinismo e há muitos problemas no arminianismo. Nós vivíamos o nosso pentecostalismo maravilhosamente bem. Não é? Quantas vezes eu fui na escola dominical onde eu trabalhei como professor, tinha muitos irmãos presbiterianos, luteranos. Eu tenho 2 irmãos em Cristo, pastores luteranos, que são amigos. A gente já não tem mais aquela intimidade porque cada um seguiu a sua vida, mas eram luteranos. Presbiterianos nem se fala. Então, meu Deus, que bobagem. Quando nós descobrimos que somos arminianos e calvinistas, aí nos afastamos. Ué, antes de sermos calvinistas ou arminianos, somos igrejas. Então, esse pequeno vídeo que eu estou fazendo é só para nós refletirmos sobre o que foi o Sínodo de Dort. Uma vergonha alheia. Aquilo é um absurdo, eu não gosto de falar. Fazendo as minhas pesquisas e estudando sobre o Sínodo de Dort, eu tenho muito material aqui. Poxa vida, eu fiquei em choque com isso. Disse como eu vejo hoje muitos canais calvinistas, que eu tenho muito prazer, que eu sou inscrito no canal, e eles tratando o Sínodo de Dort como algo assim espetacular. E, puxa vida, cara, isso é uma vergonha.
Isso é um absurdo, é uma bobagem. Fui dar essa minha opinião num canal aí, o cara me bloqueou, me excluiu, sei lá. E o que fazer diante disto? Eu disse para a gente, nós devemos nos posicionar como igreja. E o Sínodo de Dort não representa isso. Tá certo? O Sínodo de Dort tem que ser lembrado como uma vergonha para a Igreja de Cristo. O Sínodo de Dort não tem que ser lembrado como uma vitória de nada, que ninguém venceu com aquilo dali. A igreja só perdeu com o Sínodo de Dort. Novamente, os meus respeitos aos grandes teólogos reformados calvinistas, que eu tenho muito amor, muito carinho, muito material, não é que eu não vou citar os nomes, mas que defendem o Sínodo de Dort como se fosse algo de maior importância para eles. A coisa mais importante em nossas vidas é Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E isso nós devemos aprender, ensinar, vibrar e comemorar. E não um sínodo que nos dividiu, que excluiu aqueles que não aceitavam o mesmo posicionamento teológico. Não é? Então isso tem que ser lembrado como uma vergonha, não como algo bom para a igreja. Não foi bom em momento algum e nunca vai ser. Por isso Paulo disse a Timóteo de fugir de debates, meu filho, porque o debate só complica. O debate ele traz os problemas, mas não traz a solução desses problemas. Ao contrário, ele cria mais problemas. É o meu posicionamento, é o meu pensamento. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui é um pequeno vídeo a respeito de algo que quando eu vejo as pessoas comemorando, pessoas de outra confissão, eu fico assim assustado com isso. Pesquisem sobre o Sínodo de Dort, façam uma pesquisa profunda, historiadores do mundo secular, historiadores cristãos, vocês vão se chocar. Vocês vão chocar que aquilo ali é algo que não deve ser lembrado como algo bom da Igreja de Cristo. Aquilo ali não é a Igreja de Cristo. Aquilo ali é tudo menos Igreja de Cristo. Aquilo ali é uma vergonha, né? Onde dois grupos vão defender os seus posicionamentos de fé e termina com violência, porque os arminianos foram expulsos de maneira violenta, agressiva, ao ponto de aquilo ali ser considerado uma inquisição, onde calvinistas não aceitavam os arminianos nem os seus debates. Eu fico estupefato diante disto, não é? Quando Miguel de Serveto chega ali em Genebra, que ele é preso naquele local, como ele queria conversar com Calvino, né? Escrevia cartas de prisão para Calvino, Calvino não respondia nenhuma. O que Calvino fez por Miguel de Serveto, a única coisa que ele fez por ele foi pedir aos juristas que não o matassem na fogueira, matassem ele de outra maneira, que não fosse pelo fogo, que era muito sofrimento. Parece que uma maneira diferente de matar e amenizar qualquer coisa, né? Aí fica algo muito sugestivo, eu tenho que eliminar a concorrência. O fato de Miguel de Serveto ser teólogo, filósofo, astrônomo, cientista, cirurgião, Miguel de Serveto foi o primeiro a identificar que os pulmões tinham circulação sanguínea e que isso foi descoberto muitos anos depois. Ele foi um dos primeiros a identificar isso. Olha a importância desse homem para a ciência e para o pensamento. E teve a sua vida ceifada porque ele tinha ideias a respeito da Trindade que até eu não concordo de maneira nenhuma. Mas isso era necessário matá-lo. Naquela época era assim que era feito. Eu preciso eliminar a concorrência. Então imagine para Calvino, ter esse homem aqui do meu lado. Um homem que tem uma bagagem teológica, uma bagagem intelectual dessa, para mim é ser... Então, foi uma maneira de eliminar a concorrência, é assim que os críticos falam dele. E, de fato, nós chegamos até a concordar com isso. Diferente de Armínio, que a primeira vez que teve um encontro com uma pessoa que defendia o livre-arbítrio, que eu sei que os irmãos sabem que Armínio era calvinista, reformado, calvinista, pastor reformado. E teve, eu não lembro agora o nome, eu vou pesquisar isso para vocês e vou trazer aqui, um pregador que trouxe uma ideia a respeito do livre-arbítrio. E no julgamento, quem foi escolhido para participar desse julgamento foi Armínio. E Armínio achou interessante, enquanto muitos rechaçavam o pregador que pregava, que ensinava, o teólogo que ensinava a respeito disso, Armínio disse, não, vamos ouvi-lo, vamos ouvir o que ele tem a dizer. E essa pessoa mostrou de uma maneira tão clara as suas ideias, que isso
chamou a atenção de Armínio, não é? E Armínio não o lançou na fogueira ou o condenou de maneira nenhuma. Os dois foram conversar a respeito desse assunto. Eu não entendo como eu vejo tantos calvinistas falando a respeito dos grandes personagens da história da Reforma Protestante e não citam Armínio. Isso é um desrespeito terrível. Era um homem de Deus, um pastor. Quando houve, eu não sei se foi na época da peste negra ou da gripe espanhola, eu não tenho certeza a respeito disso, de que Armínio visitava as pessoas infectadas e não tinha medo de contrair essa doença, de ser contaminado pela doença, e visitava essas pessoas, mesmo contra a vontade de médicos e infectologistas daquela época, da maneira deles, como eles identificavam isso. A ciência não era tão evoluída, mas ele, como pastor, se sentia na obrigação de ir lá dar uma palavra de amor, de esperança. Esse era Armínio. E tinha seu posicionamento. Então, quando você vê pessoas, quando você vê reformadores que são calvinistas, como Armínio era, e eles lembram dos grandes personagens da história da Reforma, então, e não se lembram dele, de Armínio, e a importância que ele teve para a igreja protestante, para a igreja, para o movimento como um todo. Não é? Lembre-se disso. O Sínodo de Dort, meus queridos irmãos, é uma vergonha para a igreja de Cristo. Tá certo? Vocês deveriam fazer uma reflexão sobre o Sínodo de Dort e talvez uma reformulação do que seja o Sínodo de Dort. Não como algo positivo, porque não foi. Ali não teve nada positivo. Infelizmente não teve nada positivo. Que Deus abençoe a todos. Mais uma reflexão filosófica, refletindo sobre a história, sobre seus pensamentos, suas ideias e seus personagens. Reflexão filosófica é isso. É pensar sobre o que foi, o que deixou de ser e que importância tem para nós hoje. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as suas comunidades, as suas igrejas, escola dominical, evangelismo, oração, trabalhem pela igreja. Hoje, domingo passado, agora na nossa igreja da Assembleia de Deus, aqui no nosso templo central, houve o batismo de quase 1000 pessoas, meu irmão, num período de pandemia, num período de dificuldade extrema, onde a evangelização estava quase que proibida, mas para aquele que serve a Cristo, não tem tempo ruim ou tempo bom. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: em tempo ou fora de tempo prega o evangelho, não importa o que esteja acontecendo. E domingo passado nós batizamos a nossa igreja central, quase 900 pessoas, e porque muitas das pessoas que deveriam ser batizadas foram prestar o Enem, mas se não fosse isso, tinha sido mais de 1000. Isso é uma prova de que o Espírito Santo Todo-Poderoso continua vivo e ativo. O próximo vídeo que eu estou preparando aqui, que eu vou tratar, é justamente sobre os dons espirituais. Eles cessaram, acabaram. Que Espírito Santo é esse que não tem mais poder e que igreja é essa que não precisa mais de dons? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.